Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Hoje temos muita novidade, estamos começando uma série nova e eu tenho aqui a presença do irmão Anderson Velten, lá do canal História na Profecia. Olá, Anderson. Olá, saudação a todos os irmãos. Então, aqui no Adventismo Vivo e uma união com o canal História na Profecia. Vamos falar sobre profecia, vamos falar sobre Adventismo, vamos falar sobre Daniel, Apocalipse e também sobre o santuário, sobre a unção do santuário. O santuário foi ungido, não foi ungido. Não, Anderson, ultimamente muitas pessoas me perguntaram sobre esse assunto, não conheciam, pediram que nós pudéssemos explicar, acho que para você também, algumas pessoas entraram em contato. Então pensamos, olha, vamos fazer uma série de alguns vídeos aqui e a gente aproveita e fala toda a doutrina do santuário, sobre a sua concepção, desenvolvimento, também os críticos, como que os evangélicos encaram a doutrina, esse núcleo doutrinário adventista, e ali todos vão ficar contextualizados e nós crescemos no estudo da Bíblia, ok? Preparamos uma linha do tempo, será uma introdução agora, para nós entendermos a evolução dessa doutrina. Vejamos aqui a nossa linha do tempo. Vamos começar lá em meados de 1840 com Guilherme Miller. Guilherme Miller era um estudante das profecias e ele estudou ali Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e ele se deparou com as 2.300 tardes e manhãs. E até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele entendeu que esse período equivalia a 2.300 anos e terminaria ali em 1843, 1844. E ele falou, algo muito importante vai acontecer, né? O santuário será purificado. O que era o santuário para Miller e seus seguidores? Era o planeta Terra. E o que era a purificação do santuário? A volta de Jesus. Jesus ia voltar, ia purificar esse planeta com fogo, teríamos então a nova Terra, mais ou menos assim. E o movimento se alastrou pelos Estados Unidos, muitas pessoas participaram, se envolveram, esperaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Mas Jesus não veio. E aí no dia seguinte, nós temos este outro homem, Hiram Edson. Na manhã do dia 23 de outubro de 1844, ele e outros amigos se reuniram em um celeiro ali na costa leste dos Estados Unidos para orar, para rogar a Deus, Senhor, o que aconteceu? Nós estávamos tão certos, isso foi um movimento tão impressionante, por que foi que Jesus não voltou? Onde está o nosso erro? E ali depois de orar, eles evitaram uma via pública, passaram pelo meio de um milharal. E ali Hiram Edson narra ter visto no céu Jesus saindo do santo, lá no primeiro compartimento do santuário celestial, e entrando no segundo compartimento, o Santíssimo. E ele chama seus amigos, olha, eu acho que Deus já nos deu a luz, Deus já nos está dando a compreensão. Então ele e outros pioneiros, e eu vou destacar aqui o Owen Crozier, eles passaram a estudar o livro de Levíticos, o livro de Hebreus, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e tentaram harmonizar as passagens, formaram um sistema que fosse harmônico, que explicasse os acontecimentos proféticos, tipológicos e escatológicos, né? E então, eles aqui estavam estudando, vou destacar o Hiram Edson e o Crozier, e outros membros também estavam estudando em outros lugares. Eu tenho aqui o livro do pastor Alberto Tim, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. E aqui neste livro, ele vai dar vários documentos, as revistas, os panfletos, né, do que se distribuía, as datas todas. É um livro muito completo, bem detalhado. Santuário e as Três Mensagens Angélicas, pastor Alberto Tim, publicado pela Unaspress. E aqui ele mostra que vários grupos, não só o grupo do Hiram Edson, mas outros grupos em outros lugares estavam estudando e chegando às mesmas conclusões. Agora acompanhe comigo. Em 1845, Ellen White, que na época era solteira, Ellen Harmon, teve uma visão e nessa visão ela confirmava, né, os estudos desses pioneiros.
ela viu o trono de Deus, ela viu o santuário, ela viu Jesus e o Pai, ela viu o Santo, o Santíssimo. Então é uma visão muito interessante que foi publicada no Daystar. O Daystar era um jornalzinho, né, que era distribuído naquela época, e esta visão também aparece no livro Primeiros Escritos, lá no capítulo, se eu não me engano, o fim dos 2.300 anos. Então, se você quiser ver essa visão, ela teve a visão aqui em 1845, em fevereiro de 1845, se eu não me engano. Aqui o pastor Tim detalha todas estas datas, ok? Aí, em 1846, o Owen Crozier publicou um artigo. Você vê aí a cópia original do jornal The Daystar, edição extra, 7 de fevereiro de 1846. E o artigo do Crozier aparece ali na primeira coluna à esquerda, né? The Law of Moses, que traduzido seria a Lei de Moisés. Nesse artigo, ele faz importantes, né, afirmações, é praticamente a consolidação ali de 2 anos de estudo da doutrina do santuário. Ali eles já conectam as passagens de Daniel, de Hebreus, de Apocalipse. Então, você tem de uma maneira mais consistente, a doutrina do santuário ali já está tangível, você já pode pegar, você já pode sentir, você já pode visualizar ali o todo e as suas partes se harmonizando entre si, ok? Tiago, o que é a doutrina do santuário? Muitas pessoas falam assim, olha, nós adventistas temos a doutrina do santuário, isso é uma coisa maravilhosa, né? A doutrina do santuário. Mas o que é a doutrina do santuário? Muitas pessoas pensam assim, olha, a doutrina do santuário é que no passado, né, havia lá uma tenda, as pessoas sacrificavam um cordeiro e esse cordeiro morria, né, para pagar os pecados do povo, mas na verdade o cordeiro é um símbolo de Jesus e hoje Jesus está lá no céu intercedendo em nosso favor perante o Pai. Olha, isso não está errado, essas afirmações todas, elas são bíblicas, elas fazem parte da doutrina do santuário, mas nós não podemos dizer que elas caracterizam a doutrina do santuário. A doutrina do santuário possui muitos outros elementos. Então, se eu disser só isso, eu não estou caracterizando. Essa não é, digamos, a doutrina do santuário. Apesar de que essa narração aqui faz parte, né? Você sabe que essa doutrina do santuário ela é muito criticada pelas pessoas que não concordam com o adventismo, inclusive dizem que o adventismo é uma seita, né? E apontam essa doutrina do santuário. Agora, que Jesus representa o Cordeiro, que Jesus ele morreu e está lá no céu, mas isso todo mundo concorda, né? Católicos, protestantes, isso não há dúvida. Tiago, então, o que é essa doutrina do santuário? Acompanhe no slide aqui 6 tópicos que vão ali marcar as principais características da doutrina do santuário. 1. Existe um santuário literal que está no céu e que não é o próprio céu. Então, não existe um símbolo, apenas uma ideia de santuário. Esse santuário é tangível, é literal, tem móveis, tem os compartimentos, ok? Não é o céu não é um santuário. No céu existe um santuário. Aqui, ó, esse santuário possui 2 grandes divisões, o Santo e o Santíssimo. 3. De 31, que foi o ano em que Jesus morreu e ascendeu aos céus, então do ano 31 depois de Cristo, até 1844, Jesus intercedeu por nós no lugar santo, primeiro compartimento. 4. Em 1844, Jesus entrou no Santíssimo, perante a Arca da Aliança, onde está a lei de Deus, dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, né? E ele entrou ali para fazer o quê? Para purificar o santuário. Então as 2.300 tardes e manhãs terminam em 1844. Quando o tempo se cumpriu, Jesus então deixa o primeiro compartimento e entra no segundo compartimento e inicia-se algo que nós chamamos de juízo. Olha só, no ponto 5. A fim de purificar o santuário, Jesus precisa realizar o juízo investigativo, que só envolve o povo de Deus, porque o julgamento dos ímpios ocorrerá durante o milênio. Ponto 6. No juízo ocorre o exame dos livros. Os pecados dos aprovados são apagados dos livros de registro.
e os nomes dos reprovados são apagados do livro da vida. Então veja bem, lá no céu existem livros, isso aqui está lá em Daniel capítulo 7, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então o que acontece? Quando a pessoa conhece a Cristo e ela aceita o sacrifício de Cristo, confessa, pede perdão pelos seus pecados, né? O nome dela é escrito lá no livro da vida. Só que exige-se dela agora que ela seja uma nova pessoa, que ela siga o Cordeiro, que ela abandone aquela vida do mundo e que ela seja uma pessoa agora transformada pela graça de Cristo. O seu coração será regenerado, ela foi salva para boas obras, essa é a expressão que os apóstolos usam. Agora, acontece o seguinte, a vida dela será avaliada no juízo para ver se de fato ela aceitou o sacrifício de Cristo ou se foi apenas uma confissão de boca. Lembrem-se lá do texto de Provérbios, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, há uma avaliação dos livros de registro, há uma avaliação da vida do professo povo de Deus para ver se eles realmente aceitaram a justiça de Cristo, não apenas na teoria, mas aceitaram na prática, se a justiça de Cristo e a graça de Cristo os transformou e agora eles são um novo homem, se eles são uma nova pessoa, se o eu foi crucificado na cruz e se agora realmente Jesus está vivendo neles, ok? Então existe esse exame de livros e nomes entram no livro, né? Nomes são confirmados no livro da vida e nomes são retirados do livro da vida. Se houver pecados para os quais não houve arrependimento, aquela pessoa ela será riscada do livro da vida. Está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 32 e 33, né? Algumas pessoas terão seu nome riscado do livro da vida. Então, existe toda essa avaliação aqui. Tiago, o que o juízo não é? Eu gostaria de fazer esse contraste, porque o juízo não é apenas uma auditoria. Algumas pessoas colocam, olha, já está tudo assim, né? Definido, tranquilo, quando a pessoa aceitou a Cristo, e ali só vai haver um processo de transparência, das pessoas mostrarem, né, tornarem público a coisa. Não, mas no juízo, olha, entram nomes e saem nomes. Realmente é um juízo mesmo que avalia a vida das pessoas e que verifica o que aconteceu mediante o que está nos livros de registro. Tudo bem? Nós voltamos agora para esse grupo inicial de pioneiros. Ele é um grupo maior, como eu já falei para vocês, aqui é só um resumo. Eu gostaria de ler um texto de Ellen White que aparece lá em Primeiros Escritos, falando sobre esse processo aqui, sobre essa construção da doutrina do santuário. Primeiros Escritos, página 258. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Continuação. De novo, fui conduzida às 3 mensagens angélicas. E vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Faço aqui uma pausa para esclarecer que a doutrina do juízo do santuário, ela não vem da cabeça de Ellen White, não. Ela coloca aqui, olha, ela foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Neste livro, pastor Alberto Tim narra os diversos pioneiros que estudaram, compararam texto com texto, um tinha uma posição mais para cá, outro pensava um pouco diferente, até que isso foi sendo construído por meio de um grande esforço. Aí Ellen White depois tem uma visão que fala, olha, o que vocês estão estudando é isso mesmo, né? Deus está de acordo com isso aqui e, na verdade, não foi apenas, como você vai ver no restante do texto, uma sabedoria humana ali. O Espírito Santo estava trabalhando para ajudar aqueles homens simples a construir esse edifício doutrinário. Como diz Ellen White e o pastor Dr. Fernando Canali, ele enfatiza muito bem, é um conjunto harmonioso de verdades.
Vamos aqui continuar. Olha, Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Quem é que colocou esses homens sobre essa plataforma? Foi Deus. Então isso aqui não foi apenas uma elucubração humana, não. Nós vemos aqui Deus guiando o povo naquela visão do caminho estreito, onde aparece uma luz por detrás do povo. Ellen White diz, olha, essa luz é o clamor da meia-noite, eis aí o noivo, né, sai ao seu encontro, está tudo junto aqui. Alguns tentam negar essa luz, mas é essa luz que permite o povo de Deus avançar no seu caminho. Vamos voltar ao texto. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma. Qual plataforma? Essa plataforma inamovível, construída ali pelos pioneiros da igreja, sob a direção de Deus, a doutrina do santuário, tudo bem? Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns, com alegria, imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Olha, essa questão do santuário, essa questão aqui de Levítico, de Apocalipse, será que não podia mudar um detalhe aqui e ali? Então pessoas começaram a questionar aquela plataforma. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. O irmão Crozier e todos os aqui que estudaram, eu acho que isso aqui não está muito certo. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Quem? Os que queriam melhorar essa firme plataforma. Veja aqui no primeiro slide. O que disse o anjo? Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Tudo bem? Primeira mensagem, temer a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora, passou-se o tempo e o que Ellen White disse que aconteceria, como ela diz lá no livro Evangelismo, pessoas iriam criticar, questionar a doutrina do santuário. Não tardou isso, né? Ali por volta dos anos 1900 aconteceu. Antes de 1900, nós temos ali o Dudley Kenwright, ele era um grande pregador, né, ocupou alguns cargos importantes na Associação Geral. Ele questionou o dom profético, questionou todo essa plataforma, esse edifício aí das 3 mensagens angélicas. Um pouco depois dele também apareceu o Albion Fox Ballinger, que ele teve até uma interessante discussão com Ellen White, muitas cartas foram trocadas, isso aí está documentado. E eles questionaram essa ideia de santuário, mas a igreja permaneceu, esse edifício permaneceu, eles eram aqueles que estavam olhando para o edifício e dizendo, olha, tem uma coisa errada, essa plataforma foi colocada erroneamente. E eles acabaram saindo da igreja e depois escreveram livros atacando a denominação também. Agora, tem algo interessante a se falar. Quem narra isso é o Raymond Cottrell. Quem foi Raymond Cottrell? Raymond Cottrell foi um dos editores do comentário bíblico